Você quer se sentir confiante e impressionar em todas as ocasiões? Descobrir o seu verdadeiro estilo pessoal, despertar todo o seu potencial para o sucesso e transformar a sua vida? Confira nos primeiros links da descrição nossos cursos especializados em estilo pessoal. Veja também nossos cursos profissionalizantes. Torne-se especialista em consultoria e ganhe muito dinheiro com isso. Eu tenho uma história um pouco confusa, eu diria assim, com a imagem, mas é porque eu precisei passar por essa jornada de transformação com a minha imagem. Eu nunca fui uma mulher assim super vaidosa, que gastava horrores com roupa e tudo mais, como as pessoas geralmente costumam pensar que toda mulher é muito vaidosa, né? Ou gasta muito com roupa e procedimentos estéticos. E eu sou formada em gastronomia. Chegou uma fase da minha vida em que, depois de 4 anos trabalhando com gastronomia, por falta, assim, eu tava passando por uma fase muito conturbada, né, da minha vida, emocionalmente falando, completamente desestruturada. E eu passei a descuidar da minha imagem. E isso começou a ter um impacto muito mais profundo, não só na forma como as pessoas me tratavam, mas como eu passei a me tratar. Chegou a um ponto, Gabriel, eu não esqueço até hoje, eu tinha uma funcionária, o nome dela era Jennifer, e eu cheguei para ela para cobrar de um trabalho que eu achei que ela não estava executando bem feito. E eu cheguei para conversar com ela. Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela falou assim: desculpa, mas eu não tenho mais respeito por você. Quando você me contratou, você tinha uma imagem completamente diferente. Com essa imagem que você tem hoje, eu te desconheço. Nossa. Não é mais a mesma pessoa que me contratou. Aquele foi um ponto de virada pra mim. Aquilo me marcou muito. E eu acho que essa é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Até então, isso era uma coisa muito interna minha. Que depois eu comecei a trabalhar a minha imagem por conta de vários fatores. Obviamente, a minha autoestima estava completamente derrubada. Mas ter percebido que eu estava perdendo o respeito das pessoas por conta da minha imagem no meu próprio negócio, fez com que eu tomasse uma atitude diferente em relação à minha imagem. Então, dali eu já comecei com as próprias ferramentas que eu tinha, aulas de YouTube, procurei algumas influencers, né, na época que falava de imagem. Uma delas, inclusive, hoje é uma das minhas mentoras nessa jornada, que é a Renata Mais. E a Renata, ela começou com vídeos no YouTube falando sobre imagem pessoal. Eu comecei a segui-la, eu fiquei por longos anos, 3 anos, para fazer essa reforma íntima sozinha. Né? Então, descobri sobre os estilos pessoais, sobre como traduzir a minha essência, sobre como me vestir de forma elegante. A elegância sempre foi algo que me convidou muito. Eu sempre apreciava tudo que tinha essa estética mais refinada e sofisticada. E eu queria transmitir isso na minha imagem também. Então, foi uma jornada árdua, né? Ali, ao longo de 3 anos, eu trabalhei na minha imagem para me transformar. Mas, a partir do momento em que eu me vi transformada, eu conquistei respeito em todos os lugares que eu chegava. Pra você ter ideia, né? Lá em casa a gente brinca. A minha família é todo muito brincalhão. E o meu pai, ele tem umas brincadeiras muito doidas, assim, com as minhas irmãs. E lá em casa, eu sou a única que ele vai com um pouco mais de calma. Porque mesmo em casa, no ambiente familiar, eu transmito respeito. E eu sei que é muito por conta da minha postura, da minha imagem. Porque eles falam isso, né? Lá em casa a gente sempre te vê como alguém, um exemplo a ser seguido. A gente se inspira muito em você, as minhas irmãs comentam, né? E eu sei que isso tudo é por influência da imagem. Então eu percebi o quanto é relevante e nem um pouco fútil a imagem a partir do momento em que eu tive a minha funcionária falando pra mim que ela não ia seguir as minhas ordens, porque na visão dela eu tinha perdido o respeito por conta da minha imagem.